Quase não havia nuvens no céu, mas estava agradavelmente fresco. O clima do sul era bem mais ameno que o de Londres. Amélia caminhava depressa por um pomar depois do jardim. Dos galhos das árvores pendiam grandes maçãs verdes. Os frutos caídos tinham sido parcialmente comidos por cervos e outros animais, deixados para fermentar e apodrecer. Amélia arrancou uma maçã de um galho baixo, limpou-a na manga da roupa e deu uma mordida. O sabor era intensamente ácido. Uma abelha zumbiu e Amélia deu um salto para trás assustada. Sempre tivera pavor de abelhas. Embora houvesse tentado superar esse medo de forma racional, parecia incapaz de controlar o pânico que a dominava quando as malditas criaturas estavam por perto. Fugindo do pomar, Amélia seguiu por um caminho desgastado que levava a uma campina úmida. Apesar de a estação já estar avançada, densos canteiros de agrião cresciam por toda parte, conhecidos como pão do pobre. As folhas delicadas de sabor apimentado eram consumidas aos montes pelos aldeões e apareciam em todos os pratos, desde sopas até recheios para gansos. Decidiu que colheria um maço na volta. O caminho mais curto para a aldeia atravessava um trecho da propriedade de Lord Eldescliff. Quando Amélia cruzou a linha invisível que separava Ramsay House de Stony Cross, quase pôde sentir a mudança de atmosfera. Caminhava na borda de uma floresta densa demais para que a luz do dia atravessasse a copa das árvores. A terra era luxuriante, misteriosa, com velhas árvores ancoradas nas profundezas do solo escuro e fértil. Amélia tirou o chapéu, segurou-o pela aba e se deliciou com a brisa em seu rosto. Aquelas terras eram dos Eldescliffs havia gerações. Ela sempre se perguntou que tipo de pessoas seriam o conde e sua família. Terrivelmente formais e tradicionais, presumiu. Não receberiam bem a notícia de que Ramsay House era agora ocupada por um punhado de plebeus sem educação como os Hatways. Depois de encontrar uma trilha bastante usada que cortava a floresta, ela espantou um casal de pintacilgos que saiu voando com trenados indignados. Havia vida em toda parte, como as borboletas de cores fantásticas e besouros brilhantes como faíscas. Tomando cuidado para se manter na trilha, Amélia ergueu as saias para que não a arrastassem pelo solo folhoso da floresta. Ela saiu de um bosque de aveleiras e carvalhos e chegou a um amplo campo seco. Estava vazio e assustadoramente silencioso. Não havia vozes, nem chiurear de trilhões, nenhum zumbido de abelhas, nem o estrelar dos gafanhotos. Alguma coisa ali lhe provocava uma tensão instintiva e alertava sobre uma ameaça desconhecida. Com cautela, ela continuou caminhando pela subida suave da campina. Ao alcançar o topo de uma pequena colina, Amélia parou assombrada diante da visão de uma imensa estrutura de metal. Parecia ser uma calha apoiada em pernas, inclinada em um ângulo agudo. Uma pequena comoção mais à frente no campo chamou sua atenção. 2 homens saíam de trás de um pequeno abrigo de madeira, gritavam e agitavam os braços para ela. No mesmo instante, Amélia percebeu que estava em perigo. Antes até de ver uma trilha flamejante de faíscas avançando feito uma serpente pelo chão rumo à canaleta metálica. Um estopim. Embora não entendesse muito sobre explosivos, sabia que, depois que se acende um estopim, não há nada que se possa fazer para interrompê-lo. Jogando-se na grama aquecida pelo sol, Amélia cobriu a cabeça com os braços, imaginando que seria feita em pedacinhos. Seu coração bateu algumas vezes e então ela soltou um grito de surpresa ao sentir um corpo grande e pesado cair. Cair não era exatamente a palavra, desabar sobre ela. Ele a cobriu completamente, apoiando os joelhos no solo dos 2 lados dela, enquanto a protegia com o corpo. No mesmo instante, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Uma onda violenta passou sobre suas cabeças e o choque percorreu o chão. Atônita demais para se mexer, Amélia tentou raciocinar.
Em seu ouvido havia um zumbido agudo. O homem permaneceu imóvel sobre ela, ofegando em seu cabelo. O ar estava cheio de fumaça, mas ainda assim Amélia sentiu um agradável perfume masculino, de sal, sabão e uma especiaria discreta que ela não conseguia identificar. O ruído em seus ouvidos diminuiu. Apoiando-se nos cotovelos, sentindo a parte sólida do peito do homem contra suas costas, ela viu mangas de camisa enroladas nos antebraços desenhados por músculos e mais alguma coisa. Seus olhos se arregalaram quando ela viu um desenho pequeno e estilizado feito a tinta no braço. Uma tatuagem de um cavalo alado negro, com olhos cor de enxofre. Era Poca, uma criatura irlandesa mística e malévola que falava com voz humana e levava as pessoas à meia-noite. Seu coração quase parou ao ver o anel pesado no polegar. Contorcendo-se debaixo do homem, Amélia tentou se virar. Ele pôs a mão forte em seus ombros, ajudando-a. A voz era baixa e familiar. Está ferida? Sinto muito. Entrou no meio de... Ele parou de falar quando Amélia conseguiu se virar. A parte da frente de seu cabelo se soltara de um grampo colocado em posição estratégica. Um cacho caiu sobre seu rosto, atrapalhando a visão. O homem se afastou antes que ela pudesse fazer isso, e o toque da ponta de seus dedos fez com que ela sentisse ondas de fogo nas partes mais íntimas de seu corpo. Você... Disse ele em voz baixa. Can Rohan, não pode ser, pensou ela, atordoada. Ali em Hampshire, mas havia os olhos inconfundíveis, dourados e castanhos, com os cílios densos, o cabelo preto como a noite, a boca perversa e o reluzir pagão de um diamante em sua orelha. A expressão dele estava transtornada, como se tivesse se lembrado de algo que preferia esquecer. Mas quando seu olhar encontrou o rosto confuso dela, sua boca se curvou ligeiramente e ele se acomodou junto a seu corpo, com uma familiaridade insolente que a deixou sem fôlego por um momento. Sr. Rohan, como... por quê? O que está fazendo aqui? Ele respondeu sem se mexer, como se planejasse permanecer ali e conversar o dia inteiro. Seu tom, muito educado, contrastava de forma perturbadora com a intimidade da posição em que se encontravam. Senhorita Hathaway, que surpresa agradável. Estou fazendo uma visita a amigos. E a senhorita? Eu moro aqui. Acho que não. Esta é a propriedade de Lord Westcliff. O coração de Amélia trovejava no peito enquanto seu corpo absorvia todos os detalhes da presença dele. Não exatamente aqui, quero dizer, lá, do outro lado do bosque, em Ramsay House. Acabamos de nos mudar. Ela não conseguia parar de tagarelar de tanta tensão e medo. Que barulho foi aquele? O que estavam fazendo? Porque o senhor tem uma tatuagem no braço. É uma Poca, aquela criatura irlandesa, não é? Ao ouvir a última pergunta, Rohan lançou-lhe um olhar demorado. Antes que pudesse responder, outros dois homens se aproximaram. Caída onde estava, Amélia os viu de cabeça para baixo. Como Rohan, estavam em mangas de camisa, com os coletes desabotoados. Um deles era um senhor mais velho, de aparência imponente, com um tufo de cabelos prateados. Segurava um pequeno cestante de madeira e metal, preso ao seu pescoço por um cordão. O outro, de cabelo negro, parecia estar avançando na casa dos 30. Não era tão alto quanto Rohan, mas tinha um ar de autoridade temperado por uma arrogância aristocrática. Amélia fez um movimento inútil e Rohan afastou-se dela com uma facilidade fluida. Ajudou-a a se levantar, dando-lhe apoio com um braço. Quão longe chegou? Perguntou para os homens. O diabo que carrega aquele foguete, como está a mulher? Não se feriu. O cavaleiro de cabelos prateados retrucou. Impressionante, Rohan. Você correu uns 50 metros e não mais do que 5 ou 6 segundos. Eu não perderia a oportunidade de pular em cima de uma bela mulher, disse Rohan, fazendo um homem mais velho rir. A mão de Rohan permanecia no quadril de Amélia e a leve pressão fazia seu sangue ferver. Afastando-se daquele toque, Amélia ergueu as mãos para os cachos soltos de seu cabelo, prendendo-o atrás. Amélia ergueu as mãos para os cachos soltos de seu cabelo, prendendo-os atrás das orelhas. Por que estavam soltando foguetes? Mais especificamente, por que estão soltando foguetes em direção à minha propriedade?
O desconhecido lançou-lhe um olhar intenso e inquisitivo. Sua propriedade? Rohan interveio. Lord Westcliff, esta é a senhorita Amelia Hathaway, irmã de Lord Ramsay. Franzindo a testa, Westcliff fez uma reverência. Senhorita Hathaway, não fui informado de sua chegada. Se soubesse de sua presença, eu a teria notificado sobre os nossos experimentos com foguetes, como fizemos com todos na vizinhança. Estava claro que Westcliff esperava ser informado sobre tudo. Parecia irritado que seus novos vizinhos tivessem ousado se mudar para sua própria casa sem lhe avisar antes. Chegamos ontem, meu senhor, respondeu Amélia. Eu pretendia visitá-lo assim que estivéssemos acomodados. Em condições normais, ela teria parado por aí, mas ainda se sentia fora de si, e não havia como interromper as palavras que saíam de sua boca. Devo lhe dizer que nosso guia da região não nos alertou sobre a ocorrência de bombardeios em meio às paisagens pacíficas de Hampshire. Ela esticou os braços para se bater um pouco da poeira e das folhas que se prenderam às suas saias. Estou certa de que o senhor não conhece os Hathaways o bastante para nos ter como alvo. Por enquanto. Quando nos conhecermos melhor, entretanto, não tenho dúvidas de que encontrará muitos motivos para recorrer à artilharia. Amélia ouviu a risada de Rohan atrás dela. Levando em conta nossos problemas com mira e precisão, não há o que temer, senhorita Hathaway. Rohan, se não se importar de descobrir onde caiu o foguete, pediu o cavaleiro de cabelos prateados. É claro, Disse Rohan e partiu depressa. Sujeito ágil, comentou o homem mais velho com um ar de aprovação. Rápido como um leopardo, para não falar da firmeza de suas mãos e de seus nervos. Que sapador ele não daria? Apresentando-se como Capitão Souessa, ex-integrante dos Engenheiros Reais, o homem mais velho explicou a Amélia que apreciava foguetes e continuava suas pesquisas científicas na condição de civil. Como um amigo de Lord Westcliff, que compartilhava de seu interesse pela engenharia, Souessa viera fazer experiências com um novo projeto de foguete no campo, onde havia espaço suficiente para isso. Lord Westcliff convocara Rohan para ajudá-lo, com as equações de voo e outros cálculos matemáticos necessários para avaliar o desempenho dos projéteis. O talento dele com os números é realmente extraordinário, afirmou Souessa. Eu não imaginaria uma coisa dessas. Amélia não podia deixar de concordar. Em sua experiência, estudiosos como seu pai eram pálidos por passarem muito tempo entre quatro paredes. Eram barrigudos, usavam óculos e tinham aparência encarquilhada e envelhecida. Não eram jovens exóticos que pareciam príncipes pagãos, exibindo anéis dourados e tatuagens. Senhorita Hathaway, disse Lord Westcliff, há quase uma década que nenhum Ramsay mora naquela casa. Acho difícil que ela esteja em condições de ser habitada. Ah, ela está em boas condições. Amélia mentiu com animação, o orgulho desempenhando o papel principal. Claro, é necessário tirar um pouco de poeira e fazer pequenos consertos, mas estamos bem confortáveis. Ela acreditou ter falado com convicção, mas Westcliff parecia cético. Daremos um grande jantar na mansão de Stonecross hoje à noite, disse ele. Traga sua família. Será uma excelente oportunidade de conhecerem alguns moradores da região, inclusive o vigário. Um jantar com um Lord e Lady Westcliff. Que os céus a ajudassem. Se a família Hathaway estivesse descansada, se Léo estivesse mais acostumado com a sobriedade, se todos possuíssem roupas adequadas, se tivessem tempo suficiente para estudar a etiqueta, Amélia talvez considerasse aceitar o convite, mas na atual situação era impossível. É muita gentileza sua, meu senhor, mas não posso aceitar. Acabamos de chegar em Hampshire, a maioria de nossas roupas ainda estão embaladas. É uma ocasião informal. Amélia duvidava que a definição dele para a informalidade fosse igual à dela. Não é apenas essa questão, meu senhor. Uma das minhas irmãs está um tanto fragilizada e seria excessivamente cansativo para ela. Precisa de muito repouso depois de uma longa jornada de Londres até aqui. Amanhã à noite, então. Será uma reunião bem menor e nada cansativa. Diante daquela insistência, não havia como recusar. Amaldiçoando-se por não ter permanecido em Ramsay House naquela manhã, Amélia se forçou a abrir um sorriso. Muito bem, meu senhor. Agradeço muito a sua hospitalidade. Rohan voltou, sua respiração acelerada pelo esforço.
Uma camada de suor cobria sua pele, fazendo-a reluzir como bronze. Bem no alvo. Disse ele para Westcliff e Sanseia. As barbatanas estabilizadoras funcionaram. Aterrissou a uma distância de aproximadamente 2.000 metros. Excelente! Exclamou Sanseia. Mas onde está o foguete? Os dentes brancos de Rohan reluziram em sorriso. Enterrado nas profundezas de um buraco fumejante. Voltarei para retirá-lo mais tarde. Sim, vamos querer checar a condição do invólucro e do núcleo. Sanseia estava corado de satisfação. Usou um lençol para enxugar seu semblante suado e enrugado. Foi uma manhã empolgante, não foi? Acho que está na hora de voltarmos para a mansão, capitão, sugeriu Westcliff. Sim, com certeza. Sanseia fez uma saudação para Amélia. Foi um prazer, senhorita Hathaway. Se me dá licença, a senhorita se comportou bastante bem para quem foi alvo de um ataque surpresa. Da próxima vez que fizer uma visita, capitão, me lembrarei de trazer uma bandeira branca. Ele riu e se despediu. Antes de se juntar novamente ao capitão, Lord Westcliff olhou para Canrohan. Levarei Sanseia de volta à mansão. Cuide para que a senhorita Hathaway volte para casa em segurança. Claro, Respondeu ele sem hesitação. Obrigada, disse Amélia, mas não há necessidade, sei o caminho e não é longe. Seu protesto foi ignorado, só lhe restou olhar para Canrohan enquanto os outros 2 homens se afastavam. Estou longe de ser uma mulher indefesa. Não preciso que cuidem para que eu vá a lugar algum. Além do mais, à luz de seu comportamento anterior, eu ficaria mais segura se estivesse sozinha. Houve um breve silêncio. Rohan inclinou a cabeça e a encarou com curiosidade. comportamento anterior? Sabe do que eu estou... Ela interrompeu a frase, corando diante da lembrança do beijo na escuridão. Estou me referindo ao que aconteceu em Londres. Ele lhe lançou um olhar de educada perplexidade. Lamento, mas não estou acompanhando o seu raciocínio. Não finja que não se lembra, exclamou Amélia. Talvez ele tivesse beijado tantas mulheres que não conseguisse se lembrar de todas. Também vai negar que roubou uma das fitas do meu chapéu? Tenho uma imaginação muito fértil, senhorita Hathaway. O tom de voz dele era inexpressivo, mas havia a chama de um sorriso de provocação em seus olhos. Não, não tenho. O restante da minha família vive mergulhado na imaginação, mas eu sou aquela que se prende à realidade de forma desesperada. Ela se virou e começou a caminhar depressa. Vou para casa. Não há necessidade de me acompanhar. Ignorando sua declaração, Rohan não teve dificuldade para alcançá-la. Seus passos descontraídos equivaliam a 2 do dela. Ele deixou que Amélia ditasse o ritmo. Na vastidão do local onde estavam, ele parecia ainda maior do que ela se lembrava. Quando viu meu antebraço, Murmurou ele. a tatuagem, como sabia que era um pocá? Enquanto caminhavam, as sombras de galhos próximos encobriram seus rostos. Um gavião de rabo vermelho deslizou pelo céu e desapareceu na mata densa. Já li algumas histórias do folclore irlandês, disse ela finalmente. O pocá é uma criatura perversa, perigosa, inventada para provocar pesadelo nas pessoas. Por que alguém desejaria se enfeitar com uma figura dessas? Eu a ganhei quando era criança. Não me lembro de quando foi feita. Com que objetivo? Qual o significado dela? Minha família nunca me deu explicações. Rohan deu de ombros. Talvez dissessem alguma coisa agora, mas já faz muitos anos que não os vejo. Você não conseguiria encontrá-los? Se quisesse? Se tivesse tempo suficiente. Casualmente, ele fechou o colete e desenrolou as mangas, escondendo aquele símbolo pagão. Lembro-me de minha avó falando sobre o pocá. Ela me incentivava a acreditar que era real. Acho que ela quase acreditava. Minha avó praticava a velha magia. Como assim? Está se referindo à leitura da sorte? Rohan balançou a cabeça e enfiou as mãos nos bolsos da calça. Não. Disse ele, parecendo se divertir. Embora ela lesse a fortuna para os Gandher, às vezes. A velha magia é a crença de que toda a natureza é igual e está interligada. Tudo está vivo. Até as árvores têm almas. Amélia estava fascinada. Mary Pen jamais falava sobre seu passado ou sobre suas crenças ciganas. E ali estava um homem disposto a falar de tudo. Você acredita na velha magia? Não, mas gosto da ideia. Rohan segurou o cotovelo dela para apoiá-la por um trecho particularmente acidentado.
Antes que pudesse criar objeções àquele toque gentil, ele já acabara. O Pocá nem sempre é perverso. Disse ele. Às vezes é apenas travesso, brincalhão. Ela lhe lançou um olhar cético. Chama de brincalhona uma criatura que o joga nas costas, voa até o céu e depois o derruba em uma vala ou em um pântano? Essa é uma das histórias. Disse Rohan com um sorriso. Mas, em outros relatos, o Pocá quer apenas levar a pessoa para uma aventura, voar em sua companhia para lugares que só podem ser vistos em sonhos, e depois a leva de volta para casa. Mas as lendas dizem que, depois que o cavalo leva nessas viagens noturnas, nunca mais se é o mesmo. Não. Disse ele com suavidade. Como se poderia? Sem perceber, Amélia havia diminuído o ritmo e caminhava de modo descontraído. Parecia impossível andar com veloz eficiência em um dia daqueles, com tanto sol e o ar tão suave, e com um homem tão incomum ao seu lado, moreno, perigoso e atraente. De todos os lugares do mundo, eu jamais esperaria encontrá-lo na propriedade de Lord Westcliff, disse ela. Como se conheceram? Ele é sócio do clube de jogo, imagino. Sim, ele é amigo do proprietário. E os demais convidados de Lord Westcliff aceitam sua presença em Stonecross Manor? Você está falando por eu ser um Rom? Um sorriso astucioso surgiu nos lábios dele. Temo que não tenham opção além de serem educados. Primeiro, por respeito ao conde, e a maioria também é obrigada a me procurar para obter crédito no clube. Isso quer dizer que tenho acesso às informações financeiras. Sem falar nos escândalos pessoais, disse Amélia, lembrando-se da briga do beco. Ele continuava sorrindo. Também sei de alguns deles. De qualquer maneira, às vezes deve ser sentir um forasteiro. Sempre. Respondeu ele com naturalidade. Também sou um forasteiro para meu povo. Veja bem, sou um mestiço, Poshran, como chamam, nascido de mãe cigana e pai Ganjo, irlandês. E como a linhagem da família vem pelo pai, não sou nem considerado um Rom. É a pior violação de nosso código, quando uma de nossas mulheres se casa com um Ganjo. É por isso que você não vive com sua tribo? Também. Amélia perguntou-se como seria para ele estar preso entre duas culturas, sem pertencer a nenhuma delas, sem esperanças de ser completamente aceito. No entanto, não havia qualquer sinal de autopiedade em sua voz. Os Hathways também são forasteiros, disse ela. É óbvio que não nos adequamos à elite. Nenhum de nós teve educação ou formação para isso. O jantar em Stonecross Manor será um espetáculo. Tenho certeza de que acabaremos sendo expulsos. Vai se surpreender. Lord e Lady Westcliff não gostam de formalidades, e sua mesa inclui uma grande variedade de convidados. Isso não tranquilizou Amélia. Para ela, a classe alta se parecia com os tanques ornamentais usados para manter peixes de aparência exótica em salões elegantes, repletos de criaturas cintilantes que disparavam e faziam círculos, em ritmos que ela não tinha esperança de compreender. Os Hathways talvez estivessem tão habilitados a viver debaixo d'água quanto a desfrutar de tão elevada companhia. Contudo, não tinham alternativa além de tentar. Espiando uma densa moita de agrião na margem de um charco, Amélia foi examiná-la. Agarrou um punhado e puxou até que os delicados talos estalaram. Há muito agrião por aqui, não é? Ouvi dizer que dá uma boa salada ao molho. Também é uma erva medicinal. Os Roms a chamam de panichoc. Minha avó costumava usá-lo em cataplasmas para curar lesões e ferimentos, e também é um afrodisíaco potente, especialmente para as mulheres. O quê? As delicadas plantas caíram de seus dedos insensíveis. Se um homem deseja recuperar o interesse de sua amante, ele a alimenta com agrião. É um estimulante para... Não me diga, não! Rohan riu com um brilho zombeteiro em seus olhos. Lançando-lhe um olhar de advertência, Amélia tirou algumas folhas perdidas de agrião das palmas das mãos e foi em frente. Rohan a seguiu prontamente. Fale-me de sua família. Quantos são? 5 no total. Léo, quero dizer, Lord Ramsay é o mais velho, e eu venho em seguida. Depois vem Win, Pop e Beatrix. Qual das suas irmãs está adoentada? Win. Ela sempre foi assim? Não. Win era saudável até 1 ano atrás, quando quase morreu de escarlatina. Uma longa hesitação enquanto sentia um nó na garganta. Sobreviveu, graças a Deus,
mas seus pulmões ficaram fracos, tem pouca energia e se cansa com facilidade. O médico diz que o Win talvez nunca melhore e que é provável que não possa se casar nem ter filhos. A linha do queixo de Amélia ficou tensa. Vamos provar que ele está errado, é claro. O Win ficará completamente boa. Deus proteja quem ficar no seu caminho. Você gosta de cuidar da vida das pessoas, não é? Apenas quando é óbvio que posso fazer isso melhor do que elas. Por que você está sorrindo? Rohan parou, obrigando-o a se virar para ele e encará-lo. Você me faz ter vontade de... Ele parou como se tivesse pensado melhor sobre o que estava prestes a dizer, mas vestígios de um ar divertido permaneceram em seus lábios. Ela não gostou da forma como ele a olhou, do jeito que a fazia sentir calor, tremores e tonteiras. Todos os seus sentidos lhe diziam que se tratava de um homem nem um pouco digno de confiança, um homem que não obedecia às regras de ninguém, apenas as dele. Diga-me, senhorita Hathaway, o que faria se fosse convidada para um passeio à meia-noite, sobre a terra e o oceano? Escolheria a aventura ou a segurança do lar? Ela não conseguia desviar o olhar dele. Os olhos cor de topázio estavam iluminados por um brilho brincalhão, mas não se tratava das travessuras inocentes de um garoto, e sim de algo bem mais perigoso. Ela quase podia crer que ele talvez se transformasse e aparecesse sobre sua janela, para levá-la nas asas da meia-noite. Olá, é claro, ela conseguiu dizer em um tom sensato. Não quero aventuras. Acho que quer. Acho que, num momento de fraqueza, poderia se surpreender. Não tenho momentos de fraqueza, não desse tipo, pelo menos. A risada dele a envolveu com uma lufada de fumaça. Você terá. Amélia não quis ousar lhe perguntar por que estava tão convencido daquilo. Perplexa, baixou os olhos para os botões do colete dele. Estaria ele me flertando? Não. Aquilo devia ser apenas uma zombaria, uma tentativa de fazê-la parecer tola. E se havia algo que ela temia mais do que abelhas, era parecer tola. Reunindo sua dignidade, que havia se espalhado como a penugem de dentes de leão na ventania, ela franziu a testa. Estamos quase chegando em Ramsay House. Ela indicou o contorno de um telhado que se erguia por trás da floresta. Prefiro fazer a última parte do percurso sozinha. Pode dizer ao conde que me deixou em segurança. Bom dia, Sr. Rohan. Ele assentiu com a cabeça e a deixou com um daqueles olhares vibrantes e desconcertantes. Ficou parado para observar seu progresso, enquanto ela se afastava. A cada passo que o separava, Amélia deveria se sentir mais segura, mas a sensação de intranquilidade continuava, e então ela o ouviu murmurar algo. Sua voz encoberta por um tom divertido parecia dizer: Um dia desses, à meia-noite. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.